A personagem do livro que é tema do vídeo de hoje é uma das mulheres mais humilhadas de toda a literatura. Hester Prynne é a protagonista de A Letra Escarlate, do estadunidense Nathaniel Hawthorne, o mais novo clássico a chegar em Antofágica. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse clássico que é leitura obrigatória em todos os colégios dos Estados Unidos e que chega na editora com ilustrações lindas da artista Letícia Lopes. Esse romance é considerado uma das obras mais célebres e importantes da literatura norte-americana. O livro levanta questões como justiça, julgamento e condenação e poder sobre o próprio corpo. A Letra Escarlate foi bastante impactante no seu tempo e segue sendo uma leitura bem envolvente até hoje. O livro começa com uma humilhação em praça pública, em Salem, no estado de Massachusetts, mais ou menos ali por volta de 1640, Hester Prynne é acusada de adultério. Salem é mais conhecida como a cidade onde ocorreu o julgamento de várias mulheres acusadas de bruxaria. Elas não só foram julgadas, como queimadas. Quando eu escuto o nome Salem, já me vem à cabeça um universo bem sombrio. E essa atmosfera tem bastante a ver com A Letra Escarlate também. A prova do adultério de Hester Prynne é a bebê que ela carrega no seu colo, sua filha Pearl. Mas por que um bebê é prova de traição? Porque o marido de Hester Prynne estava desaparecido há anos. A personagem se nega a confessar quem seria o seu amante, e a sua pena, então, é levar no peito a letra A de adúltera. No prefácio do livro, o narrador conta como ele teve acesso à história de Hester Prynne. O narrador é funcionário da alfândega, assim como o autor do livro, Nathaniel Hawthorne, também foi. Ali no seu trabalho, ele encontra um pacote cheio de documentos. Esses documentos descrevem o processo que Hester sofreu 2 séculos antes. E o narrador, então, decide contar essa história. Mas o objeto que mais chamou minha atenção no misterioso pacote foi certo item de tecido vermelho fino, bem gasto e desbotado. Nele havia traços de um bordado dourado, porém já muito puído e sem forma, de cujo brilho não se via nada, ou quase nada. Fora cerzido, como era fácil perceber, por uma agulha bastante habilidosa. E os pontos, segundo me garantiram umas senhoras versadas nesses mistérios, evidenciavam uma arte hoje esquecida, impossível de ser recuperada, nem que se examinassem os fios um a um. Esse trapo de tecido escarlate, pois o desgaste do tempo e uma sacrílega traça o tinham reduzido a nada mais do que isso, numa análise cuidadosa, assumia a forma de uma letra. Era a letra maiúscula A. Hester não só sustenta a sua marca de cabeça erguida, como faz adornos na letra com bordados muito cuidadosos e bonitos. Isso porque ela é uma costureira habilidosa, muito requisitada pelas pessoas da sua comunidade. Hester não se submete à culpa, mas precisa encarar o julgamento de toda a cidade enquanto tenta criar a sua filha. Para a sociedade puritana da época, que tinha normas de comportamento muito rígidas, o adultério era considerado um pecado grave e ele merecia ser julgado e punido publicamente. A cidade de Salem foi colonizada pelos puritanos ingleses, ou seja, uma comunidade de protestantes radicais que surgiu na Inglaterra. Esse grupo era calvinista, ou seja, seguia os princípios do líder religioso João Calvino. De forma bem resumida, o ponto central do pensamento de João Calvino é a ideia de predestinação. O calvinista acredita que, desde a criação do mundo, Deus já tinha definido quais indivíduos seriam salvos e quais seriam condenados. Além disso, esse grupo seguia os costumes de forma rígida, defendendo a repressão dos desejos e impulsos sexuais. A professora e pesquisadora Regina Urias escreveu um dos pós-fácios do livro, falando um pouco sobre a vida de Nathaniel Hawthorne. Olhem só o que ela diz.
Mais do que um retrato da vida estadunidense, Hawthorne nos apresenta um estudo profundo da natureza humana, dos segredos morais e psicológicos do coração do homem, de assuntos ainda considerados tabu, como a sexualidade em conflito com dogmas religiosos e preceitos sociais. Somos incitados a refletir sobre como ocorre a desestabilização da ordem social quando uma mulher desafia as normas impostas pela estrutura social de sua época. A Letra Escarlate oferece uma reflexão poderosa sobre a natureza condenatória e muitas vezes hipócrita da sociedade. Até hoje, a gente percebe com que facilidade as pessoas apontam o dedo para julgar as outras de forma impiedosa. No Pós-Fácil, escrito por Juliana Borges, ativista e abolicionista penal, ela faz uma reflexão sobre punitivismo e dialoga com a autora Silvia Federici, autora do livro Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Nessa obra, Silvia Federici fala do início do capitalismo e do domínio da igreja como razões que acabaram engendrando a caça às bruxas que ocorreu no período em que se passa a narrativa, sobretudo na cidade de Salem. E a Juliana Borges, no seu Pós-Fácil, traz dados sobre as mulheres encarceradas no Brasil. Vocês sabiam que o adultério só deixou de ser crime há 18 anos? Infelizmente, temos mais em comum com a sociedade puritana que condenou Hester Prynne do que gostaríamos. Nathaniel Hawthorne nasceu em 4 de julho de 1804 em Salem, no estado de Massachusetts. Por abordar ideias tão sensíveis que questionavam os princípios morais da época, vocês podem pensar que ele veio de uma família aberta a novas ideias. Mas a verdade é que os seus antepassados ingleses que chegaram nos Estados Unidos ali por volta de 1630 têm muitas similaridades com os personagens que julgaram a sua protagonista, Hester Prynne. Segundo Regina Urias, primeiramente temos William Hawthorne, que se tornou famoso por ser um magistrado da coroa inglesa extremamente severo e que levou inúmeros quáqueres a serem açoitados em praça pública. Seguindo esse exemplo de bravata, seu filho John é apontado como um dos juízes a presidir os famosos e repugnantes julgamentos de bruxas de Salem, em 1692. Esse passado familiar sempre foi motivo de vergonha e culpa para Nathaniel Hawthorne. Para se distanciar desse passado familiar tão sangrento, Nathaniel, ainda jovem, colocou então a letra W no seu sobrenome. E ele passou a assinar com a forma que a gente o conhece hoje. A influência literária do autor veio pelo seu pai, um capitão do mar que mantinha um diário de bordo. Ele escrevia poemas em homenagem à beleza e candura da sua jovem esposa. Infelizmente, o pai de Nathaniel Hawthorne faleceu quando ele tinha apenas 4 anos. Então, o seu tio, um pastor, na esperança de transformar Nathaniel Hawthorne em um religioso, o enviou para a faculdade de Bowdoin, no estado do Maine. Mas, ao se formar, contrariando as expectativas do tio pastor, Nathaniel Hawthorne começa a escrever e publica o seu primeiro livro de contos, Histórias Narradas 2 Vezes, em 1837. Estava dada a largada para uma carreira promissora e de sucesso, apesar de entremeada por períodos de depressão profunda, dificuldades econômicas e falta de confiança. Em 1849, ele perde o seu emprego na alfândega de Salem por questões políticas. Nessa época, sua esposa o apoia a se dedicar à escrita de A Letra Escarlate. Ele publica o livro, então, em 1850, e esse evento muda os rumos da sua carreira literária. Um fato curioso é que a sua filha mais velha, Una, foi inspiração para a personagem Pearl, a filha da protagonista Hester Prynne. Assim como a menina do livro, Una foi uma garota cheia de personalidade e um desafio para o pai. Hawthorne foi amigo de vários intelectuais da época, mas talvez o seu laço mais forte tenha sido com Herman Melville, autor de Moby Dick e Bartleby, o Escrivão. Aliás, Moby Dick é dedicado a Hawthorne
e especula-se que talvez os dois tenham tido algo a mais. A artista que ilustrou a nossa edição de A Letra Escarlate é a Letícia Lopes, que também trabalhou nas nossas edições de Herman Melville. A tradução dessa vez é da Mariana Serpa e a apresentação é da roteirista e escritora Renata Corrêa, que explica os motivos que tornam essa obra um clássico e como ela influencia a cultura pop. A edição da Antofágica também tem um pós-fácil assinado pela poeta Lívia Natália, uma linda carta dedicada a Pearl, a filha de Hester Prynne. E as videoaulas que acompanham a obra e que sempre ajudam muito a expandir toda a experiência com o livro, ficaram com a professora e pesquisadora Rita Isadora Pessoa. A reflexão sobre julgamento e condenação é um dos pontos fortes desse livro. E me fez pensar que, gente, quem diz que não julga os outros está mentindo. É bem comum a gente julgar os outros por conta do que eles falam, do que eles fazem, da roupa que vestem, das músicas que escutam e por aí vai. Mas, felizmente, sempre temos a chance de avaliar se o julgamento faz sentido ou não. E, ainda, sempre temos a chance de, antes de levantar o dedo e apontá-lo para alguém, fazer uma investigação interna para ver se aquilo que você condena nos outros também não existe aí dentro de você. A Letra Escarlate está nos últimos dias de pré-venda. Na pré-venda, o preço dos livros sempre fica pela metade, então aproveita para pegar o seu exemplar. O link está aqui na descrição do vídeo. Também me diz se você já leu essa obra, se pretende ler, e eu tenho um pedido a mais dessa vez. Me deem sugestões de pautas para 2024. O que vocês gostariam de ver no canal? A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!